O mandato parece óbvio, mas é complexo. O mandato deste governo é complexo. Mas tudo isto só parece óbvio na cabeça do Presidente da República, que na tomada de posse do governo perguntou assim: Será uma missão impossível? Não o creio. A missão de Luís Montenegro não é impossível, ou pelo menos não seria impossível na extrema criatividade do Sr. Presidente da República, mas parece no mínimo uma missão com muitas impossibilidades. O Primeiro-Ministro fez questão de dizer, quando quebrou o seu silêncio na tomada de posse, que não é mais nem menos impossível. Esta é uma missão para cumprir até o último dia, até outubro de 2028. Este governo está aqui para governar os 4 anos e meio da legislatura. Está aqui, sim senhor, e pode ser uma questão de fé, mas para governar os 4 anos e meio desta legislatura, Luís Montenegro apelou exatamente àquele que não lhe pode viabilizar esses 4 anos e meio de legislatura, ou seja, Pedro Nuno Santos, e fê-lo nestes termos. Não rejeitar o programa do governo no Parlamento não significa apenas permitir o início da ação governativa. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura. Não rejeitar o programa do governo, com certeza que não significa um cheque em branco, mas também não pode significar um cheque sem cobertura. Em particular, o Partido Socialista, que governou 22 dos últimos 28 anos, apesar da sua legitimidade para se constituir como fiscalizador da ação governativa e em alternativa futura, que compreendemos com total respeito democrático, deve ser claro e autêntico quanto à atitude que vai tomar. Ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático. Ora, ao encurralar o PS, e também ignorando o Chega, porque não é não, Montenegro parecia contrariar o que o Presidente da República tinha dito minutos antes no seu discurso sobre os termos em que devia decorrer o diálogo político. Não conta com o apoio maioritário na Assembleia da República e tem de o construir com convergências mais prováveis em questões de regime, política externa, de defesa, europeia, financeira, de repercussões internacionais ou de compromissos eleitorais semelhantes. Para convergências menos prováveis, noutros domínios, o diálogo tem de ser muito mais aturado e muito mais exigente. Ora, isto não parece ter sido sequer um diálogo, muito menos aturado, de tal forma que no dia seguinte Pedro Nuno Santos respondeu com acusações de chantagem. A AD não se pode, o PSD e o Governo não se podem colocar na posição, aliás, que já se tinham colocado na Assembleia da República quando da eleição do Presidente da Assembleia da República, fixados à espera que o Partido Socialista venha resolver ou dar a maioria que o povo português entendeu não dar à AD. Isso exige da AD respeito para com todos os partidos, desde logo para com o Partido Socialista. Aquilo que nós assistimos ontem, aliás, interpretado por muitos da forma correta, porque o interpretámos da mesma maneira, um desafio, uma chantagem sobre o Partido Socialista, como se o Partido Socialista estivesse obrigado a aprovar e a sustentar e a viabilizar um governo que tem um programa ou que quer implementar um programa com o qual o Partido Socialista discorda. Entre a espada e a parede, o socialista parece ter escolhido a espada. Mas até lhe ver o fio da navalha, tem tempo para esgrimir o seu florete. Neste caso, usou um meio antigo e romântico. Escreveu uma carta. Ou melhor, para escapar à armadilha que Montenegro lhe montou, Pedro Nuno estendeu-lhe uma casca de banana em forma epistolar, a dizer que aprova um orçamento retificativo que contemple, nos próximos 60 dias, aumentos para as várias carreiras da função pública. Ora, André Ventura já reagiu, disse ser natural que escrevam cartas um ao outro, que este é um governo de bloco de central. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E é nisto que estamos, às 16h24 de segunda-feira, dia 8 de abril. Isto convém que se saiba porque podes atualizar a qualquer momento. Olá, Political Junkies. A Comissão Política está reunida. Hoje temos como convidado João Vieira Pereira, diretor de Expresso e Freakonomics. Mas nós acolhemos-te aqui no nosso... Nós somos inclusivos, os Political Junkies. Freakonomics está assim como para o Money Money como Political Junkies para estas discussões. números. Estatísticas. E como factos. sempre, os nossos camaradas residentes, comissários Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso. Olá, Eunice. Olá. E David Diniz, diretor adjunto. Olá, David. Olá, Political Junkie. Tudo bem? Tudo bem. João, começo por ti e pela questão básica que dominou a semana. Amarrar assim o PS, parecendo que encurrala o Pedro Nuno Santos a um sim ou não, se viabilizas o governo, se deixas passar o governo, tens que viabilizar isto até ao fim. Quer dizer, isto obriga imediatamente o PS a posicionar-se contra... Isto é uma estratégia inteligente ou achas que é propositado para precipitar aqui o PS ou até para abrir caminho para poder negociar com o Chega? Tudo, as duas. Eu acho que estamos naquela fase em que... bem, para já, olá a todos, obrigado aqui aos Political Junkies pelo convite, sempre um prazer vir aqui trazer alguma... racionalidade a estes junkies da política. Ou irracionalidade. Exato. Eu gostei, eu já o escrevi na última edição do Expresso, eu gostei do discurso de Montenegro. Eu achei que foi um bom discurso. Gostaste? Gostei, eu disse, não leste o que eu escrevi, já ficas aqui uma nota negativa. Eu estava de folga. Pronto, tens desculpa. Eu gostei do discurso de Montenegro. Eu acho que foi compreendo que muita gente não tenha gostado do discurso, nem pessoas, nem do seu próprio partido, nem dentro do Partido Socialista, nem dentro da oposição, nem muita gente, mas ele falou direto, falou de uma forma básica, falou de uma forma se calhar demasiado expectável, mas aquilo funciona, e eu acho que funciona neste contexto. Funciona porque ele não está a encostar o Partido Socialista a nada. Ele está a preparar aquela que vai ser a desculpa perfeita que ele, se tiver de usar, vai usar em qualquer momento. Eu tomei posse, sou Primeiro-Ministro de Portugal, eu quero fazer o meu trabalho, quero implementar o programa de governo para o qual eu fui eleito, independentemente que tenha sido por 40 ou 50 mil votos, mas fui eleito, quero implementar esse programa de governo, programa esse de governo que vocês não... Quer dizer, me vão dar posse e, portanto, ao darem posse, vocês estão não estão a passar um cheque em branco, como ele diz, mas também não o estão a condenar. Cheque sem cobertura. Exato. E, portanto, deixem-me trabalhar, deixem-me implementar e deixem-me fazer aquilo que eu quero fazer. E esta é a desculpa. Ele faz isto. É uma forma, muito simples. Só que para fazer isso precisa... Está bem, mas o que ele está a dizer é, eu quero fazer isto. De apoio político que não tem. Exato, mas a minha pergunta é, se tu achas que a estratégia de obrigar o PS, encostar o PS às cordas para ser o PS a ser o garante da governabilidade, se não é uma maneira contraproducente? Não, porque, atenção, porque ele pode ter encostado o PS às costas, mas ele termina, citando até o Papa Francisco, a falar em todos, e termina o seu discurso em algumas áreas, nomeadamente na área da corrupção e da imigração, com recados claros para o Chega, onde abre uma passadeira vermelha para entendimentos com o Chega nessa área. Portanto, ele fala com todos mesmo. O que ele diz é, há aqui uma questão, vocês eu tomei posse como Primeiro-Ministro, não vai haver um chumbo declarado ao meu governo e, portanto, agora deixem-me trabalhar. E isto é, Vítor, na minha opinião, para ter desde o início a desculpa perfeita para se falhar. Portanto, das duas uma, ou isto funciona... Mas só tem desculpa se tentar negociar. Podes claro, exatamente, se tentar negociar, então, mas eu não disse que ele não ia negociar. Mas é que a posição daquele discurso é a posição de eu estou aqui
e vocês têm devido ter Não concordo. Essa é a posição de uma parte do discurso. Ele termina o discurso com a dizer: eu conto com todos. Isso é uma frase feita não interessa, que eu estou farta de ouvir repetida e só serve para o Papa Francisco. Não interessa. O interessa é que ele o diz, e o que ele diz é: eu estou aqui para negociar com toda a gente aquelas que mas são... Mas o negociar com toda a gente implica de facto falar com as pessoas, e aquilo que Montenegro fez até agora ele não disse foi estar na sua posição. Desculpa, não digam coisas que o Montenegro... Eu só como consigo cingir àquilo... Então deixa-me aquilo que o Montenegro diz, não aquilo que eu acho que ele diz. Mas ele não diz que não ia negociar. Aquilo que ele diz e aquilo que cada um de nós ouve... a defender o Luís Montenegro. Mas aquilo que ele diz e aquilo que cada um de nós ouve não é exatamente igual. Tu valorizas uma parte, eu valorizo outra parte. Mas estava eu. E portanto, aquilo que eu... Mas eu não concordo com o que tu valorizas, porque e estava eu. Depois já tens todo o tempo do mundo para criticares a minha posição. Deixa-me só terminar. Acho verdadeiramente que ele tomou uma posição simples, bastante simples, não é? Simplista, mas que funciona. Eu disse, isto funciona e para as pessoas funciona. Porque as pessoas, no final do dia, não querem saber se negociou ou deixou de negociar. As pessoas querem resultados. E olha, e atenção, eu vou citar várias... eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que nos últimos tempos, na noite eleitoral, com uma pessoa que nos últimos tempos tem afirmado bastante, não vou dizer o nome, mas afirmado bastante como ideólogo de Pedro Nuno Santos. E eu disse assim, sabes qual é o problema? É que há mais de 20 anos ou mais, nós deixámos os políticos deixaram de pensar nas pessoas e deixaram de governar para as pessoas. Isso não percebes nada de política, lá estás tu, não sei o que, isso não é assim, a política é muito mais do que isso. Exatamente, a política é muito mais do que isso. Para governar para as pessoas tens de ter poder. E de repente está toda a gente, o Pedro Nuno Santos no discurso... Se não tiveres apoio para governar para as pessoas... Calma, deixa-me terminar, vá lá. Depois está o Pedro Nuno Santos no seu discurso na noite eleitoral a dizer que é preciso resolver o problema das pessoas, está o Montenegro a dizer que quer resolver os problemas das pessoas, está Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que é preciso resolver os problemas das pessoas. Há hoje um texto, este fim de semana, um texto de António Barreto no Público a dizer o grande problema da política foi deixarem de resolver o problema das pessoas e esquecerem-se que estão lá para trabalhar para as pessoas. Às vezes nem saberem quais são os problemas das pessoas. Exato, ou isso. Depois cada um identifica problemas diferentes das pessoas. Já terminei. Já David, venham as críticas. Diz-me. Então e eu? Então tu estavas a. Mas o João não me deixou falar. Porque era a minha vez. Pronto, então. Podes deixar a Eunice falar. Eu deixo a Eunice falar. Então eu vou-te colocar a questão assim. Todos, se nós olharmos para a equação política deste momento, com o Chega não é não, com o Bloco de Esquerda e o PCP não vale a pena, com a Iniciativa Liberal não faz maioria, vamos dar ao PS. Então e ao Chega? Não, o Chega não é não. Não, mas não é não se aplica a todos. Está bem. Todos inclui o Chega, então, não. Temos os todos. Isso é uma das coisas. O Chega não é não. Mas isso é uma das coisas que o Luís Montenegro vai ter de... A Iniciativa Liberal não chega. Não é não. Chega, fica ao PS. Isso é uma das coisas que o Luís Montenegro vai ter de esclarecer. Ou é com todos, ou com uns, de facto não. E escolhe ou não ter no PS um interlocutor privilegiado. E se escolhe, então tem de dar alguma atenção ao PS. Não pode deixar Pedro Nuno Santos a falar sozinho, que hoje não deixou. Nunca respondeu ao repto lançado por Pedro Nuno Santos a 19 de março, mas hoje, já como Primeiro-Ministro, o Gabinete de Primeiro-Ministro diz que a carta de Pedro Nuno foi recebida e que terá consequências. Mas voltando ao discurso, eu fui ouvir a posse em viagem. E aquilo que como pensei... uma portuguesa comum, ou seja, a portuguesa comum e não a política era uma portuguesa comum em viagem a ouvir discursos na rádio, no carro. E aquilo que eu achei no fim de ouvir Marcelo e Luís Montenegro foi: Luís Montenegro não escutou Marcelo Rebelo de Sousa. Claro que Luís Montenegro levava um discurso escrito. É o que estava na introdução. Exatamente. Mas Marcelo Rebelo de Sousa fez um discurso em que apresentava um bocadinho o roteiro das dificuldades e dos caminhos para o Primeiro-Ministro, apelando àquilo que também é o maior interesse de Marcelo Rebelo de Sousa, que era
que os entendimentos sejam sobretudo com o PS e que permitam este governo governar, pelo menos até Marcelo Rebelo de Sousa deixar o Palácio de Belém. Mas depois Montenegro faz um discurso que eu achei que não respeitou nem o momento, nem a conjuntura, nem a circunstância, porque achei que foi, em parte, um discurso de pressão sobre o PS e que o lugar para fazer esse discurso seria no Parlamento, no debate do programa do governo. E acho que o Primeiro-Ministro não pode exigir ao partido que vai viabilizar o programa do governo que viabilize tudo a seguir. Não é assim. Quer dizer, para já o programa do governo nem precisava ser votado, ao contrário de muitas outras medidas, e em concreto, porque no fundo é sempre aí que acabamos, o Orçamento do Estado. E depois, porque ao viabilizar o programa do governo, e portanto não se associar à moção de rejeição do PCP, Pedro Nuno Santos está na prática a cumprir quase que um pró-forma parlamentar, que é deixar o governo chegar à plenitude de funções. E, portanto, porquê que um governo que precisa sempre de negociar com alguém tudo o que quiser fazer passar no Parlamento, começa ao ataque a desafiar o maior partido da oposição a ser uma força de bloqueio? Deixa-me passar, David. Então, tu desempata lá aqui o João que está a abanar a cabeça não a concordo, dizer que não. Eu já disse o que tinha a dizer, não vou repetir. Mas podemos discordar. Podem, mas eu estou a discordar de ti. É por isso que vieste cá à Comissão Política, que é para discordar, que é para isto não ser uma seca. David. Eu espero que na Comissão Política do Montenegro haja pessoas a discordar. Acho que era importante. Agora já deve haver menos. Agora que ele é Primeiro-Ministro é capaz de haver menos. God, Deus nos abençoe, portanto. O que é que tu queres saber, Vítor Matos? Diz-me lá. Não, eu quero saber se tu estás com o João, se estás com a Eunice, ou se estás entre os dois, ou estás noutra posição, ou está noutra posição qualquer. Pá, pronto, é assim, neste momento eu estou sentado, não é? Aqui no estúdio da Comissão Política, e o que eu posso dizer sobre o discurso do Luís Montenegro é, primeiro, acho desinspiradíssimo. Enfim, faltam ali uns livros e umas coisas eventualmente podiam ajudar a criar densidade nos discursos que manifestamente não creio que tenha tido. Mas achas que faltam citações? Na essência... Citações a lá Sócrates? Ou que ele tivesse melhores. Não, ele até teve citações. Larguem-me lá o Camões, pá. Por favor, Camões e por amor de Deus. Enfim, falando mais a sério, indo ao ponto, o Luís Montenegro, como qualquer outro ator, tirando o Marcelo, saiu das eleições e entrincheirou-se. É pelo menos o primeiro sinal. Era é claro que este é um está cercado, não é? O resultado é o pior que Luís Montenegro podia ter tido, nenhuma dúvida sobre isso, mas quer dizer, é para isso que existem políticos, é para tentar desenrolar novelos e procurar soluções. E aquilo que eu não vi até este momento foi precisamente o procurar soluções, a menos uma exceção, foi quando estava perante a catástrofe na eleição do Presidente da Assembleia da República, lá procurou o Pedro Nuno Santos. Foi o único sinal que vimos até este momento de efetiva procura de diálogo. Eu li no texto da Ana Salopes, confesso que não fui confirmar, na biografia do professor Cavaco, que tantas vezes é glosado no discurso de Luís Montenegro, mas não confirmando, confio. Dizia a Ana Salopes no Público este fim de semana que no ido ano de 1985, Cavaco Silva não se limitou a encostar às cordas as oposições, foi atrás das oposições à procura de apoio para o seu programa político, independentemente de saber que os outros não concordariam com ele, como é evidente, cada um parte para eleições e sai delas com um programa diferente. Mas a questão não me parece uma formalidade de menos, porque mesmo que a intenção seja a mesma que aquela que estamos a ver em Luís Montenegro, que é procurar, já sabe que vai haver eleições e portanto está a procurar encontrar ou criar o quadro argumentativo para sair como vítima de um governo derrubado, as formalidades concretizam esse quadro, ou se tu quiseres, profissionalizam esse quadro, não é? Passa a ser desenhado à mão e portanto tem um grau de aderência maior do que ouvirmos Luís Montenegro a ir para um discurso de posse dizer mas deixem-me trabalhar. E este é o meu programa e eu quero fazer isto tudo, que foi o que eu prometi em campanha. Mas eu percebo que queira,
Mas manifestamente, sozinho não vai dar. Portanto, vai ter que prescindir de coisas. Aliás, é muito interessante porque depois ouvimos o Luís Marques Mendes no comentário no domingo a dizer uma coisa que é óbvia. Deixa cair o IRC. Deixa cair medidas vossas que permitam chegar a um entendimento qualquer. Porque o que o Luís Marques Mendes diz, eu já começo a achar que não é exatamente o meu pressuposto, vou de evoluir neste pensamento, irmos um orçamento chumbado e passarmos a ter um governo em duodécimos é péssimo para o país. Eu já lá irei ao ponto, se depois me deixares explicar porque é que se calhar isto não é assim tão óbvio. Mas era pelo menos deixar cair medidas simbólicas que são muito caras à direita. É evidentemente custoso para Luís Montenegro dizer, eu não vou conseguir baixar os impostos como queria. Pois, mas quer dizer, não teve 30% dos votos, não é? E portanto vão ter que cair coisas se é que quer sobreviver. Mas a questão é, quer Luís Montenegro sobreviver? Mas deixa-me só acrescentar um ponto, porque eu acho que isto está mesmo a traçar um quadro particularmente negro, e toda a gente está a gerir isto na expectativa de que vai haver eleições já a seguir. Vai haver, de resto vai haver já eleições europeias que ainda podem piorar isto tudo, e se calhar depois as legislativas. Mas olhando para a única sondagem que foi publicada, e foi este fim de semana, não é propriamente das minhas sondagens preferidas, mas a sondagem que foi publicada no Diário Notícias e no JN este fim de semana, se nos permite concluir alguma coisa, que os portugueses depois das eleições legislativas ficaram exatamente no mesmo ponto onde estavam no dia das eleições. Luís Montenegro é confiável para 31% dos portugueses. Nenhum dos três grandes responsáveis sai bem de uma fotografia de uma precipitação de eleições antecipadas e, portanto, na verdade, o que isto quer dizer é, se houver eleições antecipadas, nenhum dos três tem a menor ideia do que é que isto vai dar. A menor. Luís Montenegro não tem um ponto a mais naquela sondagem, que é qualitativa e não quantitativa, do que os menos 30% que teve nas eleições legislativas. Portanto, eu acho isto de um risco, de uma... honestamente, de uma imprudência... Talvez ninguém queira arriscar. De uma imprudência enorme. Não, eu acho é que eles estão todos a arriscar o suicídio coletivo. E esse é o problema. E eu acho que estamos mesmo todos metidos num problema para o qual ninguém está à procura de uma solução. Deixa passar o João. João, estavas a dizer que não? Sim, não. Só algumas coisas concordo, outras não. Sobre este último ponto. O que a história recente desta democracia recente portuguesa que nós temos mostra é que os governos deitados abaixo, o governo da altura, portanto, o que é deitado abaixo tem normalmente vantagem nas eleições. Não quer dizer que aconteça, mas normalmente tem. E é isso que o Luís Montenegro está a jogar. Sim, mas é por fé. Ele diz, está bem, mas pronto, mas é isso que ele está a jogar, é por fé, está bem, mas é o que ele está a jogar. Ele diz assim, eu fui eleito para fazer este programa de governo, é o que eu quero fazer. E vocês têm a obrigação de me deixar fazer isto. É o que ele acha, não quer dizer que os outros tenham de fazer, é o que ele acha. E como eu mais uma vez digo, a desculpa perfeita para no futuro, se alguma coisa correr mal e cair o governo ou as coisas ficaram mal, ele venha dizer, estava a ver, eu avisei. Isto, atenção, é só capital de queixa, que seja, mas é o que ele tentou fazer. E depois, nós não podemos dar muita relevância àquilo que ele diz relativamente ao programa do governo, não chumbarem o programa dele e depois terem de deixar de trabalhar, e depois não darmos relevância quando ele diz, eu vou contar com todos. Quer dizer, damos relevância nós só acreditamos no que o Montenegro diz para aquilo que vale. Mas o contorno não, mas nós acreditamos naquilo que se expressa depois em ação concreta. E o todos ainda não teve qualquer mas o governo tomou posse a semana passada, não começaram a negociar nada, a não ser aquele desastre que foi que nem sequer era governo ainda, que foi a questão do Presidente da Assembleia da República. Portanto, calma, logo a seguir tu tens o Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, que sai de lá a dizer, isto agora vai dar muito trabalho, a gente vai ter de andar a negociar, isto vai ser negociações muito difíceis, etc. Depois tem os secretários de Estado e aparece o Carlos Abreu Amorim. Eu-vos colocar essa questão. O Carlos Abreu Amorim é para largar para atiçar ao Ventura ou é para usar não percebo. Porque era suposto o Pedro Duarte ser o equilíbrio para o Hugo Soares. Agora aparece o Carlos Abreu Amorim, não percebo onde é que equilibra ou desequilibra. Deixem-me só terminar. O que eu estou a dizer é... Deixemos só trabalhar. Não é trabalhar, é terminar. Deixem-me, e acho que é devido
com todos os se's, e basta ver tudo o que eu já escrevi sobre o Montenegro e que eu disse sobre o Montenegro e sobre aquilo que eu acredito que são as suas incapacidades e a incapacidade que existe este governo, que é uma de experiência, para mim de experiência política não tem nenhuma, ou tem muito pouca. Política tem, governativa, desculpa, governativa tem muito pouca. Natural que não tem, e sobre o que vai ser dificílimo fazer qualquer coisa, mas deem o benefício da dúvida ao governo para tentar fazer. Se calhar daqui a uma semana ou 2 semanas a gente já pode deitar tudo abaixo e dizer que eles realmente não estão conseguindo. Mas há um benefício da dúvida que eu acho que deve ser dado. Pedro Nuno Santos, quando faz esta carta a dizer que aprova um retificativo com estas medidas, basicamente o que ele está a tentar fazer é fugir de uma armadilha que é estas medidas estarem todas no Orçamento de Estado, e ele quer falar para o Chega, quer falar para o PS, a dizer, então, temos isto aqui, agora não aprovam o Orçamento. Claro. Basicamente é isso. Tu fazes esta leitura também. Sim, eu acho que pode não sequer haver retificativo. Mas olha, pera lá, mas é que isto não é uma coisa neutra. Eu não reduziria isto a uma coisa tática de tenho que se meter no retificativo, que eu estou disponível para isto, mas não estou. É porque isto não é uma coisa. Ir ao Parlamento ou não ir. E não é. E portanto, a ver quem fique mais na fotografia ou não. Atenção. Mas diz lá, David, explica lá. Atenção. Esta história das negociações com professores, profissionais de saúde, forças de segurança, oficiais de justiça não é assim tão pouco. E a consequência disto ser aprovado ou não é só para 2024, o ano corrente. É para sempre. Portanto, o ponto aqui também tem a ver com as expectativas que os 2 líderes dos 2 maiores partidos têm sobre se o próximo Orçamento de Estado tem alguma probabilidade de ser aprovado ou não. Porque, vamos lá ver, se eles não chegarem a acordo sobre estes escalões neste período até julho, e eu acho que o calendário até julho até pode-se dizer que é sempre tático, claro que é. 2 meses até chegar às europeias. Eu podia dizer junho, e julho é depois de europeias, não é antes. Posso dizer sempre, não provámos estas medidas já porque vocês não quiseram. Mas espera, pode ir para eleições dizer isso. Mas o meu ponto, mas o Pedro Nuno dá um prazo até julho, se eu percebi bem, não é? São 2 meses, 60 dias. Ele diz 60 dias, eu escrevi esta notícia. São 60 dias. Ele disse 60 dias. É tática, então. É tática. Mas era o que ele já tinha dito quando fez o primeiro desafio para um acordo sobre está tudo nos 60 dias, mas eles estão iguais, um para o outro estão iguais, porque o Montenegro também todas as medidas que anuncia são para 60 dias, portanto eles só estão a pensar nas europeias. Agora, exatamente, é isso, é o prazo das europeias. Objetivamente, se eles não chegarem a entendimento e se isto não for aprovado, o facto de potencialmente não termos um Orçamento de Estado aprovado em outubro significa que durante ano e meio estas profissões todas podem esquecer qualquer tipo de aumento. Imagina a pressão social que vem daí com isto. Eu nem sequer estou a validar a ideia de se negociar isto tudo e aliás estou particularmente desconfiado que estas facilidades iludem uma dificuldade extrema. É porque uma coisa é dizer, e eles pelos vistos concordaram todos e têm todos a mesma culpa, foram todos para a campanha das eleições legislativas a falar disto, a validar estas reivindicações como se tudo isto fosse fácil, devido e totalmente justo, como se não houvesse outros fatores a medir. Agora, a questão é esta. Por exemplo, forças policiais. O Chega apresentou já uma proposta no Parlamento e ela é fechada, tem valores. Não é uma coisa de vão lá negociar com os sindicatos, como fez, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o PCP, não. É uma proposta fechada. E é preciso perceber se Pedro Nuno Santos tem o mesmo entendimento sobre os aumentos para as forças policiais que o Luís Montenegro. E quando eu digo sobre as forças policiais, digo, o Luís Montenegro acha que é preciso aumentar outra vez os médicos. É que ele na campanha passou o tempo a fugir disto. Eu não sei. E se for os médicos também se estendam aos enfermeiros? E se for esses todos... o Pedro Nuno diz que não é só os médicos. Eu sei. Que não é só os médicos. E se for forças de segurança é também militares a seguir. E entendem-se sobre isto tudo e há margem no orçamento para isto tudo. E no outro de 2025 há margem para isto tudo. Já agora no 2026 ou de 27 ou de 28. E já agora é preciso ver isto em acumulação com outra coisa. Porque o que o Pedro Nuno diz na carta não é para os professores, por exemplo, é também rever a carreira. Não é só a velha história do tempo de serviço. E eu sobre o tempo de serviço acrescento uma dúvida que eu tenho. O Luís Montenegro só vai dar o que ficou de contar de tempo de carreira aos professores, ou vai dar as outras carreiras também? E tudo isto junto significa exatamente
O quê? Não, e com a baixa de impostos associados. E com consensos, não é? Com quem? Ele vai consensualizar isto com o Pedro Nuno, que acha que isto, pelo visto, se pode dar isto a toda a gente. E quanto a toda a gente? Mas nós não estamos a perceber. Mas o que nós estamos a... Nós estamos a entrar numa etapa particularmente sensível. Com uma questão que deixa eu só dizer, Luís Montenegro avisou no seu discurso que esta ideia dos cofres cheios é uma ideia perigosa, errada e mesmo irresponsável. E depois nós temos as novas regras europeias. Aliás, o Público hoje tem um bom trabalho sobre isso, em que basicamente as novas regras, que já estão suspensas desde 2020, por causa da crise inflacionista, os países que têm dívida pública acima dos 60%, e Portugal tem dívida nos 99%, salvo erro, 99%, neste momento o indicador-chave vai ser a variação da despesa primária líquida. Ou seja, João, estas medidas todas que foram prometidas na campanha eleitoral por todos os partidos, portanto, PS, o PSD, já não falo no Chega porque faz isso e muito mais, são acomodáveis ou não, com que perigo, como diz o Luís Montenegro, para as novas regras e as contas públicas? Respondendo diretamente à tua pergunta, não sei. Não sei porque nós não sabemos exatamente qual é o verdadeiro estado das contas públicas. Sabemos que é melhor do que aquilo que até se esperava no orçamento para este ano. Já os 3 primeiros meses parecem estar a correr bem, mas não sabemos. Mas mais do que acomodado este ano, é acomodado para os próximos, como o David estava a dizer, que isto tem repercussões todos os anos. E a questão não é quando a economia está a crescer, a questão é o que acontece quando a economia não cresce. Não é? E a despesa lá está para ser feita. Portanto, não sei. Mas eu acho que muito se ataca o discurso do Montenegro, mas não se ataca na grande incongruência do discurso dele, que é exatamente esta, que é: não há dinheiro para tudo. Eu vou precisar de fazer escolhas, é uma irresponsabilidade pôr em causa a estabilidade das finanças públicas. Mas depois eu quero fazer não sei quantas coisas a seguir e quero resolver estes problemas todos. Essa que é a grande incongruência. Boa sorte. É que ele não explica. Qual é a prioridade? Claro, ele diz que quer fazer tudo e nem explica em quanto tempo, nem se é até ao final do ano, se é numa legislatura, porque, por exemplo, a única coisa que ele diz, é a única proposta fechada que o Montenegro fez durante a campanha. Não, mas ele diz, relativamente ao imposto sobre as empresas, ele diz diminuição do IRC para os 15% até ao fim. Não, assim, eu estava a falar sobre a administração pública. Exato. Sobre isso foi muito preciso. Foi claro que não é imediatamente, é ao fim de 4 anos, enfim, mas pronto, por aí. Mas mesmo assim, eu acho difícil conseguir fazer tudo dentro do panorama orçamental. Depois, claro, existem as regras europeias, se bem que se a Europa já nos explicou, já nos mostrou muitas vezes várias coisas, é que estas regras europeias também são negociadas caso a caso. E Portugal tem o benefício da dúvida de ter vindo, de ser hoje o bom aluno, de ser aquele que representa uma estabilidade e um caminho que não foi posto em causa. Eu tenho a certeza que o Luís Montenegro e Miranda Sarmento vai chegar a Bruxelas e vai dizer: eu vou manter a mesma trajetória. Isso não está em causa. Mas eu queria pôr aqui um ponto que eu acho importantíssimo, que é o seguinte: em condições normais, este governo vai conseguir aprovar o próximo Orçamento de Estado. Negociando aqui, negociando ali, em condições normais isso não vai acontecer nada. Acho que vai. Portanto, aliás, o PS recua? Acho que o Luís Montenegro já mostrou, o PS ou Chega, ou o que seja, alguém há de recuar. Não, desculpa, porque ou um ou outro, ou o PS ou Chega. Somebody's gotta give. O que seja não chega. O que seja não chega. Essa expressão é boa. Quando o não é não de Luís Montenegro é um não ou não a acordos de governo com o Chega. Não. O não é não de Luís Montenegro é para negociações com o Chega. É negociar com o Chega. Ele vai, só se for tonto é que não negocia, mas tudo bem. Mas eu acho que o próximo Orçamento de Estado, até por uma questão de que até lá acontece muita coisa. Estou a dizer, que não acontece um caso qualquer que deita abaixo o governo. É difícil que qualquer partido, nós cheguemos a 10 de outubro, dia da apresentação do Orçamento de Estado, e que este Orçamento de Estado não passe no Parlamento. Pode não passar. E Luís Montenegro já sinalizou que se não passar vai continuar, não se demite, etc. Mas eu acho que pode até haver, com boas negociações, pode passar, até porque ninguém vai querer uma crise política nesta altura. Não sabemos. Sabemos se o Luís Montenegro não quer, não sabemos se Pedro Nuno Santos vai estar. Não sabemos se o Ventura não quer. Podem querer. Não sabemos o dia da amanhã, ou amanhã posso sair à rua, querer muito gelo em cima da cabeça. Mas não sei. Crise. Vamos lá ver uma coisa. Depende das sondagens? Não, pronto. Os tijolos não caem por causa das sondagens, mas ainda.
Mas a questão é, eu acho que há boas possibilidades do orçamento para 2025 ser aprovado. O que me põe uma grande pressão sobre o orçamento de 2026. E o orçamento de 2006, se chumbar, o orçamento de 2006 chumbar, 2026. para 2026 chumbar, o governo já não pode ser admitido. Porque nós vamos estar a 6 meses das eleições presidenciais. Tu não podes estar 2 orçamentos em duodécimos, não é? Exato. Podes, mas seria, quer dizer, um já não é muito por bom. Por isso não é incrível que... Com um orçamento que era pipi. Exato. Mas é por isso que eu acho que é muito importante que o próximo orçamento e que o Luís Montenegro perceba que é muito importante as concessões todas que possa fazer para aprovar o próximo orçamento de Estado, que pode não durar apenas 1 ano, mas pode ser obrigado a durar quase 2 anos. E, portanto, isso põe uma grande pressão sobre o orçamento para 2026. Se chegarmos lá, põe uma grande pressão para o orçamento de 2026 e põe, acima de tudo, uma grande pressão sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Porque se tudo correr bem, e se Marcelo Rebelo de Sousa não tiver de convocar novas eleições e por aí afora, já não é ele que depois vai decidir o futuro deste governo. Será o próximo Presidente da República. Isso é a pior maneira de sair, João. Para já é deixar o país com o governo em gestão, claro, a funcionar em duodécimos e ter umas eleições presidenciais condicionadíssimas pela situação do governo. Mas é verdade, mas Eunice, com alguma probabilidade, esse é o cenário central. É aquilo que se calhar que reúne mais consenso neste momento. É chegar a um orçamento para 2026, aprovando um orçamento para 2025, não se conseguir aprovar o orçamento para 2026, o governo já tem 1 ano e tal em funções, já está a desgaste, já está não sei o quê, já tem aquelas coisas todas, etc. Não se consegue aprovar o orçamento para 2026, o orçamento não é aprovado, o governo não pode cair, estamos a 6 meses de eleições presidenciais, vem um novo presidente durante 6 meses, não pode dissolver a Assembleia. Pode logo dissolver a Assembleia da República. A partir da posse. A partir da posse. 9 de março. Portanto, só pode... E ficamos ali naquele banho. E aumenta exponencialmente a importância das eleições presidenciais para as próximas eleições presidenciais, que passam a ser uma espécie de legislativas encapotadas debaixo de umas presidenciais. Porque vamos estar a votar que presidente é que vai decidir o futuro do governo ou não. Essa é interessante. David, falando de governação propriamente dita, a primeira decisão do governo a seguir ao primeiro Conselho de Ministros foi mudar o logótipo. O que é que tu achas disso? Deixa-me acabar só este ponto e eu resumo isto muito rapidamente. O Sebastião Bugalho escreve uma newsletter interessante no Expresso esta segunda-feira, porque olha para um desafio que está mesmo aberto. Esta semana temos o programa do governo, a seguir vamos ter o programa de estabilidade, que eu acho que é uma imagem interessante do sítio em que estamos todos. E em particular, claro está, Luís Montenegro, que é Primeiro-Ministro. Se Luís Montenegro, ele tem muito pouco tempo para atualizar o programa de estabilidade, mas efetivamente tem muito poucas, se não nenhumas garantias para entregar em Bruxelas. E este é verdadeiramente o problema de não haver nenhuma plataforma, nenhuma procura de diálogo mais estável, nenhuma tentativa sequer, não é? Uma garantia, uma tentativa. Repara, se ele muda o programa de estabilidade de Fernando Medina, ele arrisca-se a ter um chumbo total do programa de estabilidade no Parlamento Português. Se ele não muda, arrisca-se a ser uma vergonha, porque ele está a entregar em Bruxelas o plano de estabilidade do governo que ele tanto criticou e que tanto combateu. Isto é só um pronúncio. E eu concluo esta parte dizendo: eu de repente faço esta instabilidade toda e há pressão gigantesca que haverá das várias carreiras da administração pública e de vários agentes que vão cobrar a Luís Montenegro tudo o que ele prometeu, e prometeu mesmo muito. De repente dei por mim este fim de semana pela primeira vez na minha vida a pensar, se calhar esta ideia de ir para gestão em duodécimos é capaz de ser assim a única que protege o país de enormes desvarios. E deixo-vos só pensar nisto. Sobre é uma ótima desculpa para o governo. Assim como, aliás, o facto pondo isto no lado não construtivo, pode fazer mais porque não o deixam botar a duodécimos. Posto do lado construtivo podia ser bom, que é: o Luís Montenegro precisa de ser salvo do seu programa. E eu acho que a melhor maneira era mesmo ter de negociar. Deixar cair coisas. Vai ter que ceder. Mas enfim, era preciso um grau de pragmatismo grande. Que poderíamos chamar de movimento Montenegro, que é, há alturas em que ele consegue criar alguma expectativa e até
surpreender pela positiva, mas depois... Pronto, mas vamos ver. Como diz o João Vieira Então, Pereira, vamos dar ao senhor uma sobre o oportunidade. logótipo. Vá. Sobre Ao logotipo? Não, eu consigo dizer alguma coisa, mas resguardo nenhuma. Como já vamos com o tempo, resguardo-me para o que não me sai da cabeça no resto. Mas eu fiquei com muito má impressão daquela conferência de imprensa. E não é só pela medida em si, é só tonta. Foi pelo próprio desempenho do ministro. Pela maneira como aquilo foi carregado. E depois, pus-me a fazer várias conversas, e quem me contou até foi o Ricardo Costa, não é? Que teve muito tempo no ar a falar sobre isto, e ele é que me explicou que o Luís Montenegro, em dezembro, quando faz um tweet a prometer reverter esta coisa trágica que é o símbolo do governo português, que teve um alcance nas suas redes sociais que não foi atingida nem de perto nem de longe por todas as outras. Ok. Chegou a 700 e tal mil pessoas. Ele deve ter ficado fascinado com o poder da sua mensagem de reverter pelas redes sociais. É isso, mas é esse o meu ponto. É, se um governo que está nesta situação, num país que está evidentemente num impasse todo ele, a sua preocupação é o primeiro passo, ser gerir para as redes sociais. Mas isto tem uma coisa muito profunda, que é uma guerra, é uma guerra cultural, quer dizer. Mas isso eu resguardo isso. Não, mas isso... Eu resguardo isso para o... Não, mas isso é guerra cultural, é que é estupidez. É que é estupidez, porque ele até tem todo o direito de mudar o símbolo do governo. A imagem, o que quiser, a assinatura, muda o que quiser. Não é do Estado, é do governo, o governo é dele, faz o que quiser. Agora, a justificação dada... Olha, João Miguel Tavares escreve um artigo excelente sobre isto no Público. É isso, pá, que justificação. Pá, pelo amor de Deus, pá, nem se precisavam fazer conferência de imprensa, mudavam e ponto, calavam-se. O Miguel Poias Maduro na RTP disse uma coisa perfeitamente plausível, que é mais complicado do que a simbologia é o governo de António Costa ter passado a designar aquele símbolo como símbolo da República, que não é. Não é. República. E se calhar era mais fácil, até porque poupava-lhes imensos problemas que vão ter. Porque nós estamos a brincar com uma coisa séria. Todos os departamentos do Estado, são milhares de departamentos, já têm a nova simbologia do governo. Mas isso normalmente muda. Não. O logótipo muda. Todos os papéis. Isso muda sempre. Vitor, vamos lá ver se a gente se entende. Muda a designação dos ministérios. Qual é? Não, mas ele teve cuidado com isso. Supostamente mexeram pouco nas os cartões, as cartas, o papel timbrado, essas coisas, tudo muda. Tudo. E tipo, para quê? A minha pergunta é tipo, para quê? Para nada. Para nada. Pronto, para nada. Mas sim, há uma dimensão cultural aqui, que é mais grave e já lá vou. Ai, não. Do estudo e da história de Portugal e das quinas. Desculpa, é uma discussão que não me interessa nada. Mas há uma discussão aliás, o Pacheco para escrever isso no Público. É uma discussão isto é mais importante do que parece, porque o pressuposto inicial do governo era dizer que isto era uma imagem mais laica e desprovida do contexto histórico. A única justificação que o governo anterior devia ter usado é aquela que o agora ex-diretor de comunicação usou num artigo no Público, o João Cepeda, que é para o meio digital. Mas não usou, a verdade é que não usou. Na altura não usou. É que o problema começa. É muito mais fácil de lidar com aquele. Foi com esse argumento, não foi com outro. É muito mais fácil de lidar com aquele desenho do que com o desenho, com o escudo e com as quinas nos meios digitais. Mas quando perguntado, a resposta é que aquilo era um elemento mais laico e neutro. Havia todo um documento a justificar aquilo, quando a melhor justificação é de ordem prática. E, portanto, as justificações para mudar coisas deste género devem ter, sobretudo, ordem prática. Porque nós estamos a mexer na bandeira e no hino, que esses estão na Constituição. Portanto, Mas isto não é o símbolo de Portugal, é o símbolo do governo. Exatamente. Se o governo decide mudar de símbolo, a justificação ou é prática ou é simbólica. E confesso que não me interessa muito. Mas pelos vistos interessa a muita gente. Pois, pelos vistos, se calhar têm poucas outras coisas com que se interessar. É um interesse. E já agora, só sobre isto, também vale a pena de ler o texto do António Barreto no Público também, porque ele também diz isto, quer dizer, andamos aqui entretidos nestas coisas do logótipo, ou a imagem do que quiserem, e o mundo está cada vez mais perigoso, com guerras em todo o lado, com um conflito crescente cada vez mais em países africanos, por exemplo, e nem uma palavra no discurso de Montenegro
nem uma palavra sobre as questões internacionais e sobre o papel de Portugal no mundo. Nem uma única palavra. E eu acho que isso, sim, é muito criticável no discurso de Montenegro, e sim, denota se calhar uma falta de mundo muito maior do que aquela que nós esperaríamos de um Primeiro-Ministro de Portugal. Vamos então... E com esta, hein? E com isso, vamos ao que não nos sai da cabeça. E isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu não quis ligar os assuntos precisamente para não tirar conclusões precipitadas e não desatar a fazer acusações em chão que ainda não está sólido. Mas o que não me sai da cabeça é o livro Identidade e Família, sobre o qual escrevi para o Expresso esta manhã, e que, nesta segunda-feira em que falamos, será apresentado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. E não me sai da cabeça, o livro chegou-me, eu pedi o livro quando percebi que ele ia ser apresentado por Passos Coelho, obviamente chama a atenção, é para isso que eles chamam, que aquele grupo de autores chama Pedro Passos Coelho para o apresentar. E na sexta-feira, à medida que abria o livro e corria os capítulos, ficava mais estarrecido com alguns dos textos, não vou exagerar, com alguns dos textos que ali estavam presentes. Ele é um livro assumidamente identitário, ou se quiseres contra-identitário, de certa forma, ou antiprogressista. Tem algumas coisas a que nos habituámos numa direita mais conservadora, que não é a defesa da família em si, que evidentemente é chocante. A defesa da família é um valor partilhado por muitas pessoas da esquerda à direita, sem nenhum tipo de divisionismo, mas este é um livro mais divisionista na medida em que se afirma claramente contra aquilo que entende ou que sente ser uma cultura de pensamento único, é assim que lhe falam, que tenta impor valores e coartar liberdades a estas pessoas. E eu não deixei de me espantar, e ele verdadeiramente não me sai da cabeça há uns dias, por algumas frases que fui lendo de pessoas que escrevem neste livro, algumas das quais fazem parte do movimento Ação Ética, e é aí que eu vou chegar. Eu não quero ler muito do livro, acho que basta, por esta altura já os nossos ouvintes terão ouvido falar dele o suficiente, mas o meu ponto é este, é aquilo que me faz interrogar neste momento. Este é um livro lançado, como eu dizia, por um grupo de pessoas que se têm juntado à base deste movimento, também à base de estas ideias. Mas este movimento de Ação Ética apareceu há 2 ou 3 meses na campanha eleitoral a reclamar que o novo governo revisse uma série de legislação que existe, que eles consideram progressista. Entre as quais consta, evidentemente, a lei da eutanásia, mas também falam da lei do aborto, que não tem estado em causa, até da lei que facilita os divórcios, etc. Portanto, há uma série de legislação que eles entendem que põe em causa a família, imagino que em particular a deles, e que eles exigem a este governo, agora já sabemos, é de centro-direita, que reverta. Até aqui, este é o meu ponto, Luís Montenegro tem resistido a esta agenda mais conservadora, para não dizer muito conservadora, que um certo setor da direita lhe tem imposto. Mas agora vem este livro, no fim de semana houve uma manifestação a pedir a mesma coisa, ou exigir a mesma coisa, e este livro é chancelado, apresentado por Pedro Passos Coelho. Portanto, a dimensão de... Deixa só dizer uma coisa, a manifestação que houve no fim de semana é a chamada Caminhada pela Vida, que acontece todos os anos por esta altura. Eu estou a falar de uma junção de movimentos que são coincidentes no mesmo momento. Não estou a dizer que este grupo dos 22 promoveu, isso não é o caso. O meu ponto era este, e volta atrás. Luís Montenegro resistiu durante a campanha a esta agenda, posicionou-se e posicionou o seu partido como partido moderado, e teve apenas mais 50 mil votos que o Partido Socialista. Eu espero que o que vimos de primeira medida do governo não queira dizer que Luís Montenegro e os seus se vão entrincheirar numa direita radical ou mais radical para uma guerra eleitoral que prevém vir à frente. João Vieira Pereira, o que é que não te sai da cabeça? Olha, uma coisa completamente diferente do que está a passar. Faz muita confusão, para não utilizar outra palavra mais forte. Bem, vou limpar.
respirar fundo. Olha, li uma notícia muito engraçada no Times of India. O Adani Group, que é um dos grandes grupos industriais e de uma grande família indiana, anunciou que vai construir na Índia uma central de produção de energia, uma energy plant, é que eles chamam, para apenas energia renovável, com uma produção estimada de 30 gigawatts, que é mais ou menos o total de energia projetada, que está em projeto para implementação solar na Europa, por exemplo, mas aqui é de energia solar e energia eólica, na Índia, numa extensão de 538 km quadrados. E para quem não sabe o que são 538 km quadrados, eles utilizam algumas comparações. 5 vezes a área de Paris, quase do tamanho de Bombaim. É a obra. Naquele que é um país que, com graves problemas de produção de eletricidade, e que para a implementação em determinados países, normalmente na Ásia, de cotas de produção de energia renovável, esta é uma excelente notícia. Muito bem. Eunice, e tu, o que é que não te sai da cabeça? A fome das crianças em Gaza. Isso. Olhem, a mim não me sai da cabeça o naufrágio em Troia, pela simples razão de que, enfim, nós aprendemos nas aulas de jornalismo que nós damos mais atenção às notícias quanto mais próximos somos delas, e infelizmente eu, enfim, descobri às tantas que as pessoas que morreram e que desapareceram são da minha terra, são de Grândola, de uma aldeia perto de Grândola, que era a aldeia da minha mãe, onde os meus avós tinham uma pequena herdade, e que o miúdo, por exemplo, era colega de futebol do meu sobrinho, e portanto estas coisas tocam-nos sempre e tocam-nos ainda mais, especialmente quanto mais próximas se nos aparecem. Ficamos por aqui nesta comissão política, que teve a sonoplastia do Gustavo Carvalho, que se estreou hoje aqui aos comandos do som. Bem-vindo, Gustavo, e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Obrigado aos dois. Adeus, adeus, Political Junkies. O futuro foi cancelado, agora tanto faz. Escreve o Benjamin no seu último álbum lançado a semana passada, e nós esperamos por aqui que isto seja só o nome de uma canção. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.